Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, eu e você estamos ligadinhos na Rádio SDS 93,3 FM e muito mais sintonizados nós queremos estar com o Senhor. Ele que é nosso refúgio, nosso abrigo e nossa paz. Evangelho do Dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na 21ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Se você está aí na sua casa e tem a possibilidade, abra as Sagradas Escrituras, que você também possa ter o seu caderno, o seu diário de oração pessoal, onde você anota ali o seu encontro com Jesus, com o Senhor, através da sua palavra. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22, e queremos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Através deste santo evangelho, nós queremos suplicar ao Senhor que a sua misericórdia, que a misericórdia de Jesus venha nos curar,
de toda cegueira espiritual, de toda cegueira que nos impede de tocar e de viver as verdades profundas e verdadeiras que o Evangelho tem para nós. E que em muitos momentos nós só queremos enxergar o que queremos. Por isso, Senhor, vem com a sua misericórdia. Vem, Jesus, com a sua mansidão. Vem, Jesus, com a sua humildade. Libertar-me, libertar a cada um de nós de toda cegueira espiritual. E hoje nós vemos no Evangelho Jesus que diz, ele diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Jesus, ele é mestre, ele é Senhor da bondade e da misericórdia. E Jesus, ele tratou de modo tão carinhoso e terno os doentes, os pecadores e o pior dos pecadores. Todos foram acolhidos com muito amor e com muita ternura pelo coração de Jesus. Mas nós vemos aqui, né? E quando Jesus ele diz: ai de vós. E quando se diz ai, quer dizer, né, algo que dói, ou há de doer muito. E Jesus, ele se volta neste evangelho com muita firmeza e dureza contra os fariseus e os doutores da lei. Eles que se comportavam como os grandes conhecedores da lei divina, da palavra de Deus, julgando, condenando os outros, e ainda eles colocavam muitas dificuldades para que as pessoas pudessem viver a lei de Deus. Eles estavam mais voltados e preocupados com a letra e com a lei do que com o espírito da lei e o espírito da letra. Estavam mais preocupados com os preceitos humanos do que com a santificação divina. Sobretudo porque muitas vezes o comportamento deles não correspondia ao que pregavam, ao que ensinavam e principalmente ao que exigiam dos outros. E Jesus os repreende, dizendo-lhes: guias cegos. E não existe coisa pior para quem é um guia, para quem é um mestre, para quem é um pai, para quem é uma mãe, para quem é chefe e para quem é um líder, do que ser cego. Porque a primeira coisa que a cegueira faz é não nos permitir nos ver a nós mesmos e as realidades como elas realmente o são. Aqui, né, não estou me referindo à cegueira física, mas sim à terrível cegueira espiritual, a cegueira psicológica, a cegueira que nos mantém alheios às verdades profundas e verdadeiras e só permite que enxerguemos aquilo que queremos enxergar. Como é duro ser cego. O cego conduz os outros e muitas vezes o conduz para o erro, ensinando-os a errar e da mesma forma conduzindo a sua vida pelos caminhos errados. Nós hoje queremos clamar pela misericórdia do coração de Jesus,
Primeiro, pedindo-lhe que nos livre do espírito do farisaísmo e da hipocrisia, de muitas vezes sermos duros e exigentes demais com os outros. Repararmos, olharmos a vida dos outros e não sermos capazes de reparar em nossa própria vida, de revermos nossos próprios erros, nossos próprios limites e, acima de tudo, não sabermos ter um olhar de misericórdia para com os outros, sermos demasiadamente severos na cobrança e na exigência com os outros. Quem é muito duro com os outros não consegue ser, na verdade, autêntico consigo mesmo, ao passo que quem vive uma autenticidade de vida conhece e reconhece suas misérias. Não é que seja complacente e conivente com o erro dos outros, mas assim como conhece a misericórdia de Deus conduzindo suas misérias, sabe também ter misericórdia com os limites do outro. Por isso é o que nós te suplicamos, Jesus. Dá-nos a graça de termos um coração manso e humilde. Terço, Alfa e Ômega. E hoje nós queremos rezar o terço da comunidade Alfa e Ômega. Queremos rezar pela vocação do cristão leigo. E logo mais, nós, no recado de Deus, nós vamos aí ter um conhecimento, né? O que é a vocação do cristão leigo. E nós queremos clamar ao Senhor esta graça de verdadeiramente vivermos a autenticidade, de vivermos esta vocação com coragem e com ousadia. Por isso nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje queremos rezar pela sua vocação de cristão leigo. Então nós clamamos: fazei de nós, Senhor, vossos filhos e filhas leigos, enquanto
peregrinos da esperança, o fermento de vosso reino no meio do mundo. O leigo é este, que está no meio do mundo, e onde ele está inserido, ele ser este fermento, onde ele faz o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo crescer. Faz o evangelho crescer, e sendo também como o sal, né, na medida certa, dando este sabor, onde nós estivermos, nós podemos dar o sabor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós proclamamos o senhorio de Jesus na vida e na vocação de cada cristão leigo. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. E queremos pedir também ao Senhor, levai, Senhor, como leigos e leigas, levai-nos a viver o batismo, sendo sal da terra e luz do mundo, ao anunciar vosso reino. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus,
em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. E como leigos, queremos perseguir o seu amor, Senhor. O recado de Deus. O leigo é chamado à vida de santidade. Esse é o recado de Deus para cada um de nós que somos leigos. E Jesus, ele disse: ide vós também. Então, esta chamada de Jesus não diz respeito apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, mas se estende também aos fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor, de quem recebeu uma missão para a igreja e para o mundo. Como leigos, também temos um chamado de Deus e um papel importante na sociedade. Infelizmente, nem sempre essa realidade é clara para nós. É possível ser leiga ou leigo, santo ou santa? É possível viver a santidade no matrimônio? É possível ser jovem, leiga, leigo, solteiro, solteira e santa? Diversas pessoas que alcançaram graus de santidade em diversos estados da vida laical, como por exemplo, Santa Jeana Beretta Molla, ela que foi casada, esposa, mãe, uma profissional. Temos também Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foram casados. Também temos a beata Sandra Sabatini, que foi a primeira noiva a ser beatificada pela igreja. E também temos jovens como o beato Carlo Acutis e também a beata Chiara Badano, que eram solteiros e em tudo lutaram pela santidade. É possível alcançar a santidade, independentemente do estado de vida. Todos somos chamados a ser santos. Cada um de nós tem um papel especial dentro da igreja. Nenhuma vocação é melhor nem pior que a outra. São apenas chamados diferentes e com isso cada uma traz consigo os seus desafios, as suas exigências e graças específicas. Existem diversos lugares na igreja e na sociedade que apenas o leigo poderá chegar.
São Gregório Magno, ele fazendo um comentário a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha, que nós vimos na última quarta-feira. Então, em uma pregação para o povo, ele disse: considerai o vosso modo de viver, caríssimos irmãos, e vede se já sois trabalhadores do Senhor. Cada qual avalie o que faz e veja se trabalha na vinha do Senhor. Por isso, seja sal e luz de Cristo para o mundo. Chegamos ao final da nossa programação e queremos suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe pela intercessão da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é nesta certeza que nós permanecemos, que nós fomos gerados pela Imaculada no ventre de fogo. E até amanhã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.